nós estamos todos sábados às 16 horas ensaiando para que a gente possa montar um coro legal aqui na fraternidade. Eu convido quem quiser gostar de cantar, aparecer para cantar conosco aqui. Todos sábados às 16 horas. O convite está feito. Aqueles que tiverem uma garganta boa ou uma boa vontade, né? Podem se disponibilizar nos sábados. Principalmente a boa vontade, porque a garganta vai se acomodando um pouquinho. Sejam todos bem-vindos à casa de Maria. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no coração de todos nós, né? Que possamos estar em harmonia depois de uma harmonização tão bela que nós tivemos, que isso possa apaziguar todos os corações e permitir que possamos doar as energias necessárias aos trabalhos da casa e também estarmos abertos a receber as energias que nos são destinadas. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos e pedir a Deus que nos ilumine em nossa caminhada, nos dê força, paz e harmonia para seguirmos. Que a gente tenha coragem de superar todos os desafios que são colocados à nossa frente. Que possamos ter firmeza e compreensão do ambiente em que vivemos, para que não façamos as coisas erradas e busquemos sempre Jesus e a paz para todos aqueles que nos servem. Que assim seja. Hoje nós vamos ter como tema a evolução vital. Nosso amigo Wagner vai fazer um estudo por nós. Espero que todos possam absorver bem o conhecimento que vão ser colocados, né? Para que eles tiverem dúvida, fiquem à vontade para fazer os questionamentos. Boa noite a todos. Boa noite. A gente vai falar um pouquinho sobre fluido vital. O que vem a ser fluido vital? Qual a importância de conhecimento? Qual a importância de saber como ele é adquirido e como ele é utilizado por nós? Eu trouxe algumas imagens para que possa nos ajudar dentro do nosso estudo. Então, vejamos. Então, essa imagem traz para a gente alguma reflexão. Por que os espíritos estão junto dela? Já faleceram?
não tem mais corpo. Qual o motivo de estarem perseguindo? São algumas razões. A primeira é que é um espírito mais jovem. Normalmente a gente fala de espíritos inferiores. São espíritos que estão na escala evolutiva normal, muitas vezes. Outros já têm um certo grau de adiantamento, mas preferem viver a vida física, a vida material, do que a vida espiritual. E por que preferem viver a vida física? Ainda não aprenderam como viver no mundo espiritual. Como descreve o André Luiz no livro Nosso Lar, lá no capítulo 2, os espíritos que desencarnam, fixados com a ideia do mundo físico, sentem fome, muita fome, sentem sede, muita sede, frio. E lá no mundo espiritual, não tendo os recursos materiais que existem no plano físico e que alimenta o corpo físico e que leva a sensação ao espírito de bem-estar, de saciado, de matar a sede, os espíritos ficam à busca de encarnados aos quais eles podem se associar. Então, nesse quadro aí, os espíritos muitas vezes não são maus, são simplesmente espíritos ignorantes, não sabem como viver no mundo espiritual e sentem falta da matéria, do chocolate, da bala, do sorvete. E como eles não têm um corpo físico, nem para levar a barra de chocolate à boca, e muito menos para absorvê-la, visto que não tem um corpo físico, eles têm que se associar a um encarnado. Então, essa é uma das razões pela qual os espíritos vêm junto de nós. Os espíritos inferiores, ou os espíritos mais jovens, ou os espíritos ignorantes. A outra razão pela qual eles vêm para junto de nós é por causa dos nossos hábitos, nossos vícios, nossos costumes. Como eles não têm mais o corpo físico, mas gostam de fazer aquilo que, quando estamos no corpo físico, podemos fazer, então, para que eles possam sentir prazer e satisfação, eles têm que se associar a nós. E quando o espírito é rude, ele busca cobrar alguma dívida que nós temos com ele. Nós, que aqui nos encontramos, sabemos que reencarnamos muitas vezes, porque somos espíritos. Estamos num processo evolutivo de educação, tanto quanto os espíritos desencarnados. E ao longo de muitas existências, nós cometemos erros na vida. Nós que estamos aqui, se consultarmos a nossa consciência, a gente vai enxergar pontos nesta própria existência que a gente pensa: eu não devia ter feito aquilo, mas já está feito. A ofensa ao próximo já aconteceu. A ofensa às leis de Deus já ocorreram. E teremos que, em algum dia, corrigir isso. E, como nós ainda estamos aprendendo a perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, como diz Jesus para nós, há muitos espíritos que também estão neste mesmo caminho de aprendizado. Ainda não sabem perdoar. Então, eles vêm ao nosso encontro para cobrar de nós alguma dívida, alguma pendência. Então, o espírito que busca cobrar alguma dívida, alguma pendência, é uma alma ainda que se encontra no estado evolutivo. E aí o que ela vai ter? Ela vai sentir fome, sede e frio. Então, além de buscar a vingança, ela tem que buscar se alimentar. E como ela faz isso? Através do fluido vital. Daí eu trouxe uma outra imagem para a gente observar.
Um espírito que se encontra numa casa, e isso acontece em todos os lares. A diferença vai ser conforme a natureza das pessoas que lá estão, conforme o compromisso que cada espírito encarnado naquele lar tem. Os espíritos que lá estão serão mais ou menos evoluídos conforme a circunstância. Mas devemos lembrar sempre que, independente dos espíritos inferiores que possam estar ao nosso lado, o nosso anjo da guarda está sempre junto de nós. Mas ele só pode ir até onde as leis de Deus permitem. E o nosso anjo da guarda nada mais é do que um espírito, tanto quanto nós, com um grau a mais de evolução do que nós. Mas ele também continua em processo de aprendizado, mas sabe mais do que nós. Então, nessa outra imagem, como a gente vê, isso é um dos itens que os espíritos acham como motivo para estar junto de nós. Isso vale para um churrasquinho, isso vale para um chocolate, isso vale para o sexo, quando a gente está fora do casamento, quando a gente está num sexo desregrado, quando a gente está num sexo não muito nobre, o nosso anjo da guarda se afasta e aí ficamos à mercê dos espíritos. Nós vamos observar que os espíritos sentem fome tanto quanto nós. E eles buscam satisfazer e saciar as suas necessidades tanto quanto nós. Então, se eu sinto a necessidade de consumir algum alimento, seja ele qual for, e aquilo é algo que está impregnado em mim em termos de comportamento, faça sol, faça chuva, eu quero comer aquilo, quando eu desencarnar, se eu não tiver um grau evolutivo acentuado, eu vou estar dentro dessa condição. E dentro desse livro ali, Sexo e Destino, lá no capítulo 6, os espíritos que estão junto dentro do lar, tem lá uma explicação bem interessante. Ali a gente viu um, mas dentro do capítulo são dois. E aí eles estão em um quarto conversando, esses dois espíritos. André Luiz, o seu orientador, está junto de um senhor que estava lendo um livro. E um dos espíritos fala: eu estou com sede, vou tomar um trago. Caminha para a sala, ou seja, atravessa as paredes, chega perto do Senhor e fica induzindo ele até que ele tire a atenção do jornal e pense em tomar um trago.
Depois que ele faz isso, um espírito satisfeito, o outro fala, também quero. E aí ele vai lá e perturba o indivíduo até que o indivíduo tome outro trago de uísque. E assim, conforme o ambiente em que nós estamos, tenhamos em mente quais são as companhias que nos encontramos. Mas os espíritos não utilizam esse recurso só para fazer mal. Olha só essa oração. Agora, voz divina que fala no santuário, só perdão e amor. Perdoe. Ernesto, concorda? Meu Deus, não faz isso comigo, Ernesto. Acorda! Respira, Ernesto. Respira! Está doente, não sou Evangelho. Ai, minha Nossa Senhora, que susto! Você está melhor? Sim, estou bem melhor. Sabe, eu sou um dito muito amigo que pedia para eu beber água. E acho que eu bebia já inteiramente de noite. Então, conforme o nosso comportamento, nós temos benefício ou malefícios do mundo espiritual. Diariamente, todos nós, sem exceção, recebemos quando adormecemos, ou mesmo no decorrer do dia, esse tipo de amparo. Porque o objetivo do nosso anjo da guarda, do plano espiritual mais elevado, que tem como tarefa auxiliar os espíritos encarnados, é nos manter o maior tempo possível no corpo físico, dado que, no geral, a maioria de nós, espíritos encarnados, chegamos no mundo espiritual bem antes do período programado de retorno. O próprio André Luiz, que escreveu para nós diversas obras, no livro Nosso Lar, ele demonstra isso. Ele era tido no mundo espiritual, pelos espíritos obsessores, como suicida. Por que suicida? Porque ele tinha um longo tempo de existência física, mas ele degradou tanto a substância que nos permite nos mantermos vivos no mundo físico, que ele retornou muito mais cedo. Então, aos 50 e poucos aninhos, ele estava de volta ao mundo espiritual. E muitas vezes temos uma vida de quase 60, 70, 90 anos de existência física. E qual a importância nossa de nos mantermos no corpo físico? É que no mundo espiritual, os espíritos aprendem, adquirem conhecimento. Mas é necessário exercer todo esse conhecimento no mundo físico. Tanto que nós, em todas as reencarnações, passamos pelo processo de aprendizado ou, às vezes, de lembrança. A gente começa bebezinho no colo, depois a mamãe nos ensina a trocar a fraldinha, a tomar banho. Mais tarde nós aprendemos a escrever, mais tarde vamos para a escola secundária, depois faculdade, e alguns de nós chegam à posição de doutores, mestres, depois de muito estudo. Mas por que eu não chego à posição de mestre
E às vezes o meu irmão, que vive no mesmo lar que eu, alcança essa possibilidade. É porque os lares são constituídos de espíritos com grau evolutivos diferente. Aonde os espíritos mais jovens são orientados e ajudados pelos espíritos mais velhos daquele conjunto familiar. Por isso, muitas vezes, nós temos no lar alguém que gosta de estudar e se dá muito bem na vida. Outro, só de pensar no lápis, ele já sente arrepio. Porque, apesar de terem idades físicas semelhantes, são almas muito jovens. E como nós adquirimos fluido vital? Diz no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 5, o seguinte: por que essa união, essa fusão entre o espírito encarnado e o espírito físico, aonde o espírito desencarnado, quando não é evoluído, quando ele ainda está caminhando dentro de um quadro de infidelidade, ele absorve esse fluido, essa energia que nós temos. E aí, perguntareis: é que para que estes fenômenos se reproduzam, necessário se faz que as propriedades essenciais do espírito motor ou do espírito desencarnado se aumente com algumas das do médium. Então, para que o espírito possa se satisfazer, para que ele possa cobrar de nós alguma coisa, ele precisa misturar a energia espiritual que ele tem com a energia que o espírito tem no corpo físico, que é o fluido vital. É que o fluido vital, indispensável à produção de todos os fenômenos mediúnicos, é apanágio exclusivo do encarnado. Só o espírito encarnado é que tem esse fluido vital, essa energia. E que, por consequente, o espírito operador fica obrigado a se impregnar dele. Então, vamos pensar num celular. Para o celular funcionar, ele precisa de uma bateria. Colocar uma bateria carregada no celular não adianta. Nós temos que apertar um botãozinho e o celular ligar. A partir desse momento, o celular vai viver e vai existir em funcionamento enquanto a bateria tiver carga de energia, porque essa energia vai circular por todos os componentes do celular e, periodicamente, para que o celular não desligue, não morra, não apague, nós colocamos ele na tomada para sugar a energia da tomada e ir reabastecendo a bateria. Então, periodicamente, nós reabastecemos a bateria do celular. Quando ela está razoável, a gente dá uma voltinha com ele sem a tomada. Mas vamos observar uma coisa: quando nós vamos de um lugar para outro e usamos o celular com uma certa moderação, fazemos uma ligação, transmitimos uma mensagem de WhatsApp, às vezes a bateria dura muito tempo. Mas, se a gente pega aquele mesmo celular e passa a utilizar ele com intensidade, vendo vídeos, navegando na internet, nos canais de mídia, rapidamente a bateria vai embora. Então, é exatamente o que acontece com o espírito encarnado. Nós recebemos, antes de reencarnar, um voucher, um recibozinho com uma cota de energia que nós podemos utilizar no mundo físico. E essa cota de energia, nós não recebemos ela todinha num balde. Nós ficamos conectados ao universo, ao fluido cósmico universal,
E na medida da nossa necessidade, do nosso consumo, nós vamos sugando essa energia, esse fluido cósmico universal, e vamos então agora temperando ela, essa energia, com o nosso sentimento, com as nossas sensações. E são esses sentimentos, essas sensações, que produzem esse fluido vital. Esse fluido vital, ele, quando é bom em nós, ele se espalha por onde nós estamos e auxiliamos aqueles que às vezes têm dificuldade. Esse fluido vital é aquele que nós recebemos juntamente com o passista e com o plano espiritual que mistura essas energias para potencializar as energias que nós temos. Tanto que os espíritos que acompanhavam a garota ali, eles não puderam entrar na casa espírita, porque há um cerco em que impede aos espíritos bandeireiros de entrar nos ambientes, tanto quanto nós, quando vamos fazer alguma festividade, nós temos muita segurança para impedir as pessoas que penetrem a nosso recinto sem serem convidados. No mundo espiritual também tem isso. Só que, em vez de ser pessoas ou estrutura física, é um campo de energia. E nós vimos que quando a moça saiu do salão, quando ela saiu da casa espírita, em que eles tentam se aproximar dela, não conseguem. Por quê? O campo de energia vibratório dela, o fluido vital que ela tem como reserva, foi sendo modificado pelo pensamento dela enquanto ela fica assistindo ao estudo, enquanto ela está com o pensamento elevado. Porque, no geral, quando estamos aqui, de um certo modo, nós nos desconectamos daquilo que está lá fora, daquilo que nos incomoda. Esse ficar intertido aqui faz com que a nossa mente fique num estado de vibração maior. O nosso anjo da guarda, mais os mentores da casa, acham espaço para se aproximar, potencializar as qualidades boas que tem em nós, remover de nós as energias fluídicas que nós adquirimos ao longo do dia e da semana. E eles esperam que quando vamos embora para casa, sejamos capazes de nos manter em equilíbrio até a próxima reunião. Mas, como vimos ali no vídeo, mal a garota saiu do salão, ela já se aborreceu com o homem. É o nosso caso. Porque muitas vezes a gente vem em busca de socorro, de amparo, não só na casa espírita, mas no médico, na casa de saúde comum da Terra. O médico nos oferece um medicamento, nos sugere evitar de comer alguma coisa, de fazer outra coisa e de seguir religiosamente a prescrição dele. Como a gente está de férias, a gente prefere, depois eu faço isso. Como nós estamos ansiosos para se divertir, não, eu vou fazer disso aqui, amanhã eu começo o tratamento. E depois a gente volta no médico, o médico não consegue compreender por que a gente não melhora. Mas a gente também não conta para ele que nós desrespeitamos o seu regulamento, as suas orientações. E aí a gente viu o que a Varanta experimentou. Então, como acontece no Livro dos Espíritos, lá na questão 88, eles dizem para nós, olha, o Espírito é, se quiser, uma chama, uma centelha. E aí eu trago essa imagem para que nós possamos compreender como nós realmente somos. E aí a gente vai verificar ali que nós temos o corpo físico, que é visto, o corpo espiritual, que é uma constituição energética em que o espírito cria ele quando está em determinado planeta. E por fim o espírito,
E a gente vai observar que entre a centelha, a chama, o espírito e o corpo espiritual, nós temos uma rajada de energia que liga o espírito ao corpo espiritual. E nós temos depois uma rajada de energia que sai do corpo espiritual ao corpo físico. O fluido vital fica exatamente naquele meio, entre o corpo espiritual e o corpo físico. E nós vamos observar que o espírito absorve esse fluido conforme a sua natureza, seu modo de viver, seu modo de pensar, seu modo de alimentar. Os ambientes que ele vai, ele tempera esse fluido com todos esses sentimentos. E aí esse fluido fica armazenado entre o corpo físico e o corpo espiritual. E é aí que os espíritos desencarnados vêm, uns para nos ajudar, como a gente viu o caso do André Luiz, socorrendo aquele que agora é o esposo daquela que fora a esposa do André Luiz quando ele estava vivo na Terra. E a gente vê que é o mesmo meio de obsessão, em que o espírito ignorante, com fome e muitas vezes aborrecido conosco, acha caminho, acha brecha para nos influenciar e nos viciar e nos adoecer. Então, nessa outra imagem aqui, nós vamos ver que quando nasce um bebê, um espírito com um grau evolutivo qualquer vai ocupar esse corpinho. Esse corpinho precisa crescer e ele precisa de vitalidade. Não só da vitalidade física, que vem pelo alimento que a mamãe oferece, mas pela energia espiritual que vem pelo corpo espiritual, chega depois no espírito. E aí nós vamos observar que, quando o espírito ele chega ao planeta para evoluir, para fazer uma missão, nós vamos observar que esse espírito, ele não é um extraterrestre. Porque quando chega um espírito no planeta, só vem a chama, o clarão ou uma centelha. E aí eles dizem lá no Livro dos Espíritos que o invólucro semimaterial ou o corpo espiritual que o espírito tem, ele é tirado do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo ao outro, o espírito muda de envoltório ou modais de roupa. Então a gente vê que o espírito, quando vem à Terra, vindo de outro planeta, ele não traz nenhuma substância material daquele outro planeta. O espírito, ele é não material, ele não tem nada a ver com a matéria. Ele é um ser inteligente que povoa o universo fora do mundo material. E aí, quando ele chega no planeta, ele se conecta ao fluido cósmico daquele planeta, e como a gente vê, ele passa a absorver esse fluido o tempo todo. Ele tem uma carteirinha com uma cota. Essa cota vai permitir ele viver 90 anos se ele viver conforme ele planejou, conforme ele participou do planejamento. Então, deram para ele uma cota equivalente a 90 anos de energia. E aí, esse espírito, conforme o seu grau evolutivo, conforme a sua natureza, ele modifica esse fluido e constitui o seu corpo espiritual. Até ali é igual para todos os espíritos, encarnados e desencarnados. Tanto é que o espírito desencarnado pode obsediar o outro, mas o espírito desencarnado não consegue fluido vital do outro espírito desencarnado, pois o fluido vital só existe no corpo físico. Então, quando o espírito termina a sua missão, o que ele faz? Ele se desfaz do corpo físico, porque já desencarnou,
se desfaz do corpo espiritual, pois ele não precisa mais disso, se desconecta do fluido universal daquele planeta, pois ele não precisa mais do fluido nesse momento, e aí ele se lança no universo, indo em direção a outro planeta ao qual ele vai estagiar. Entendido isso, nós vamos observar que de que natureza é o agente que se chama fluido magnético. É o mesmo fluido vital. Por que fluido magnético? Porque a nossa ciência hoje já estuda esse fluido magnético de forma bem superficial, pois estão muito longe daquilo que é o fluido vital, mas a nossa medicina já começa a enxergar esse fluido através dos aparelhos e das pesquisas que estão fazendo. Então, o fluido vital é o mesmo que fluido elétrico animalizado, que são modificações do fluido universal. Então, quando um espírito chega no mundo, ele se conecta ao fluido cósmico, esse espírito, conforme a sua natureza, modifica esse fluido, cria o corpo espiritual, e o corpo espiritual, quando o espírito está encarnado, auxilia na confecção do fluido vital, e é o fluido vital que mantém o corpo físico vivo. Então, quando nós temos em nosso comportamento a oração, a caridade, a honestidade, amor ao próximo e compaixão, a energia que nós produzimos com esse pensamento e com esse sentimento nosso produz no corpo espiritual uma estrutura saudável, e o corpo espiritual, como está conectado ao corpo físico, transmite para o corpo físico essa estrutura saudável. E aqui nós temos essa região onde está o fluido vital. À medida em que então nós temos ali em cima o espírito desencarnado, embaixo nós temos o espírito encarnado, e a diferença entre um e outro é que o espírito desencarnado não tem o fluido vital e o espírito encarnado tem o fluido vital. Esse é o motivo pelo qual os espíritos vêm sempre à nossa busca, seja para nos auxiliar quando são bons, quando são elevados, quando têm conhecimento da vida espiritual e já superaram as dificuldades que a necessidade do corpo físico produz no espírito sem conhecimento. E esse é o mesmo caminho em que o espírito desencarnado obsessor fica vinculado a nós por causa da necessidade dele e dos nossos hábitos. Pois não? O fluido vital, a gente pode falar, quando fala assim, no comum, vitalidade. Não entendi bem. Por exemplo, vitalidade. Aquela pessoa que tem muita vitalidade. Está ligado mais ou menos a essa energia que a pessoa possa ter? Não, porque a vitalidade que se sugere de uma pessoa é porque às vezes nós verificamos alguém muito ativo, muito cheio de agitação e faz as coisas com bastante rapidez, com energia, com disposição. E há outros que são mais pacatos, vão fazer as mesmas coisas com alta qualidade, porém de uma forma mais branda. E eu tenho um exemplo disso. Vamos observar o Chico Xavier. Se a gente observar os vídeos que nós temos dele publicado, em todos os lugares que ele vai, é sempre uma pessoa tranquila, calma, serena, viveu 92 anos e desenvolveu uma grande tarefa no planeta. No entanto, temos outros com bastante movimentação, articulado, rápido, com característica nobre, com característica intelectual elevada, mas às vezes aos 50 anos vem a falecer. Então, uma vitalidade física, que muitas vezes a gente observa, é porque alguém tem uma estrutura muscular mais ampla.
E ele nasceu com essa característica, pois os recursos que ele precisa para desenvolver as tarefas na vida física que ele programou, é necessário esse corpo. Já aquele garoto que nasce e vive durante 70, 80 anos num corpo curvado, num corpo limitado, num corpo atrofiado, é um indivíduo de alta vitalidade, como um cientista que há pouco veio falecer, e ele não cria em Deus, mas ele era um dos grandes estudiosos do universo, mas vivia desde os 20 anos limitado à cadeira de roda. Então, a vitalidade que muitas vezes podemos observar é a vitalidade do corpo físico em função do exercício que a pessoa faz. Mas a vitalidade a qual nós estamos conversando é aquela que permite o espírito ficar mais tempo no corpo físico, independente do corpo físico ser grande, forte, robusto, ou o corpo físico raquítico, mirrado e muitas vezes defeituoso. Essa vitalidade a qual nós falamos é como a energia da bateria do celular. Não importa a qualidade ou o tamanho do celular. O que importa é a energia que ele tem de reserva para durar determinado período programado. E todos nós que encarnamos, viemos para cá com uma meta, com um número de dias, com um número de anos a permanecer aqui. E muitas vezes, dado ao nosso comportamento irregular, nós reduzimos. O que acontece com um carro que está com o tanque cheio e está vazio na estrada e andando a 60, 80 quilômetros e tem que chegar a São Paulo, por exemplo? Ele vai chegar lá com uma grande economia de energia, pois ele está vazio, sem carregar peso, está indo numa velocidade que o motor foi construído para consumir o menor volume possível de combustível. Agora imagina a mesma estrada, o mesmo veículo, cheio de coisas inúteis, que não vai servir nem aqui e nem lá em São Paulo quando essa pessoa chegar. O carro está bem pesado. E é aquele indivíduo que dirige dando arrancada, acelerando forte, pisando intensamente. Pode acontecer, e é o que muitas vezes acontece, ficar no meio do caminho sem combustível, pois ele esforçou tanto o funcionamento do veículo que ele consumiu muito mais do que seria necessário. Ou ele tem que ter um posto de combustível para abastecer, ou ele vai ficar parado na estrada sem combustível. Então, a vitalidade que o espírito encarnado tem é o volume de energia que vai permitir o corpo ter vida até o dia programado de retorno. E aí aquelas imagens que eu mostrei no início, como a menina que fica brava porque alguém parou no caminho dela, ou por causa do modo como nos alimentamos, é um mecanismo extremamente gravíssimo, pois nesses momentos nós desperdiçamos um volume extremamente elevado de energia. O próprio André Luiz, lá no capítulo 2 do livro Nosso Lar, ele demonstra isso. Ele nos relata que pelas ações, pelas atitudes, pelo comportamento, pelo vício, ele veio a desencarnar com problema do fígado, proveniente de um grave problema de sífilis, que se adquire através de sexo fora do lar, normalmente, e ele não concordava quando os espíritos inferiores
no umbral chamada de suicida. Então, André Luiz relata para nós nos diversos livros os eventos que ocorrem conosco quando nós temos um pensamento ruim, quando nós nos irritamos com as pessoas, quando nós sofremos porque aconteceu um acidente, porque um parente nosso experimentou uma situação difícil, ou porque algo não saiu como nós queríamos. Porque da mesma forma que essa energia está circulando ali, quando estamos pensando com raiva, nós estamos extravasando um volume excessivo de energia. Os espíritos que se comprazem com o nosso comportamento negativo se aproximam de nós e vão potencializar aquilo, pois eles passarão a ter acesso a esse fluido vital que nós temos. Indo mais à frente, é pelo fluido vital que nós recebemos não só o processo obsessivo, mas como a cura também. Então, o fluido universal é o elemento primitivo do corpo carnal e do corpo espiritual. Fluido universal, não vital ali. Então, o fluido universal, ele que constrói o corpo físico e é o mesmo fluido que constrói o corpo espiritual. A única diferença é que, conforme a natureza em que nos encontramos no mundo espiritual ou no mundo físico, esse fluido ele é mais grosseiro ou mais refinado. Exemplo, quando nós colocamos muito frio na água, ela vira gelo. Quando colocamos um pouco de calor, ela fica líquida. Quando adicionamos muito calor, ela fica gasosa, vaporosa. A matéria é a mesma, água, só em status diferente. Da mesma forma, o corpo físico e o corpo espiritual. Matéria, só que em estado diferente. Os quais são simples transformação dele. E aí a gente verifica o fluido vital, o fluido universal, sendo transformado pelo Espírito em corpo espiritual. Ele modifica esse fluido universal para transformá-lo em fluido vital, e quando ele está fixado ao corpo físico, é através desse fluido vital que lhe dá força e vida ao corpo físico. O corpo físico, ao ingerir alimento, também produz fluido vital. Tanto é que na imagem que vimos ali, quando o garoto está consumindo a cerveja, o corpo físico ele está absorvendo aquela cerveja. Aquilo também é fluido universal, modificado, tanto quanto a cadeira é fluido vital, com uma modificação. E aí o corpo físico absorve aquele líquido, entra na nossa estrutura digestiva, é transformado em energia, circula pela nossa estrutura sanguínea, chega ao cérebro. No cérebro nós temos alguns órgãos que faz conexão com o mundo espiritual, e aí a sensação que o alimento nos traz no corpo físico é transmitida ao fluido vital, que é transmitida ao corpo espiritual e que chega no espírito. Por isso, quando nós comemos um chocolate, a gente pensa, nossa, mas que coisa gostosa. E aquilo fica derretendo pela nossa boca e a gente vai consumindo. O sistema de comunicação é de alta velocidade entre o corpo físico e o espírito. E aí o que acontece é que nesse caminho, enquanto está passando aquela sensação que nos dá aquele ar de agradável, de gostoso, os espíritos se conectam aqui também nesse meio e começam a sugar dessa região
o fluido vital nosso, para que eles possam ter a mesma sensação que nós. Então, quando estamos em estado de obsessão, quanto mais comemos, mais queremos. No campo da sexualidade, quando estamos dentro de um comportamento irregular, o nosso anjo da guarda se afasta, nós ficamos entregues ao mundo espiritual menos feliz. Então, quanto mais eu tenho, mais eu quero. E quanto mais eu quero, mais eu me desgasto. E quanto mais eu me desgasto, menos tempo eu vou ter na idade física, pois eu estou consumindo um combustível que deveria durar 90 anos e vai durar 70. E aí a gente vê que quando nós sentimos raiva, angústia, revolta, remorso, medo, o que vai acontecer é que nós produzimos no nosso corpo espiritual doenças. É como se a gente estivesse colocando no nosso alimento, fel, veneno. Pensa em alguém que vai para a cozinha fazer um alimento. E esse alguém está morrendo de raiva. Ele está fazendo aquela comida porque ele se sente meio que numa obrigação, mas ele não quer fazer aquilo. Ele esquece a panela, ele torra o arroz demais, ele coloca sal demais, tempero demais. Então, quando as pessoas vão comer e quando ele vai comer, até mesmo aquela pessoa que vai comer fala: puxa vida, mas que comida que ele fez. Então, esse mesmo comportamento que nós temos na cozinha é o mesmo que acontece no nosso corpo. O único detalhe é que na cozinha, se está ruim, a gente fala: não vou comer não. Mas no corpo espiritual não tem como, porque nós produzimos e nós iremos absorver essa energia que está lá no corpo espiritual e que vai chegar no corpo físico. Então nós produzimos no nosso corpo espiritual graves doenças: câncer, mal de Parkinson, Alzheimer, artrite. E aí, essa doença chega no corpo físico. E aí nós vamos no médico. E aí o médico passa uma lista de medicamentos para nós com a intenção de nos ajudar. Não melhora. Por quê? Nós tomamos um remédio, mas nós continuamos raivosos antes de ir ao médico. Permanecemos raivosos depois de ir ao médico. Nós estamos preocupados com alguma coisa. Nós estamos aborrecidos com alguma coisa. Ou nós permanecemos no mesmo vício, no mesmo hábito. O médico às vezes fala assim: olha, nós precisamos fazer esse tratamento e por um período de 6 meses você não deve comer fritura. Batata frita, bife, alguma coisa nesse sentido. Às vezes a gente faz um tremendo esforço e durante 6 meses não nos alimentamos. Terminou o tratamento, ficamos melhores. O que fazemos logo em seguida? Nos sentimos libertos para continuar fazendo exatamente aquilo que nos adoeceu e que o médico nos orientou a evitar. Então, dentro do campo religioso, dentro do campo espiritual, dentro dos ensinamentos do Cristo, ele pede: não julgueis para não serem julgados. Perdoai não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Fazei ao outro o que gostaria que vos fosse feito. Porque cada vez que nós executamos essas tarefas, essas orientações, que é a orientação do Cristo para nós, nós produzimos em nós um bem-estar. Ele começa primeiro em nós.
E aí, à medida em que esse bem-estar vai sendo construído em nós, como a gente vê na imagem, voltamos ao comportamento da caridade, da tranquilidade, do bem-estar, do cuidado com a alimentação, da vigilância para saber aonde nós vamos, por quem vamos e por que vamos ali. Então, tudo isso cria no nosso corpo espiritual uma substância salutar que melhora a nossa condição no corpo espiritual. E o corpo espiritual, estando saudável, necessariamente o corpo físico fica saudável também. As doenças tendem a desaparecer. Se no corpo físico as doenças já fixaram a tal ponto que não dá para desaparecer, alivia, suaviza, se torna melhor. Porque o corpo físico é o nosso instrumento de aprimoramento. Daqui a alguns anos, daqui a alguns dias, devolvemos ele à Terra e nos tornamos livres para o mundo espiritual. E no mundo espiritual nos será perguntado o que fizestes com o talento que te foi dado. E aí, dependendo da forma como chegamos lá, vai estar exposto qual foi a utilização do talento que deu, da utilidade que demos àquele talento. André Luiz, no livro Nosso Lar, no capítulo 2, ele descreve o que ele fez com o talento dele, mostrando para nós que, se seguirmos o caminho equivalente ao que ele descreve lá, consequentemente buscaremos resultado equivalente ao que ele experimentou. Se observarmos as imagens que apresentamos ali no início, tanto da garota que vem à casa espírita, buscar se comunicar com o mundo espiritual, buscar crescer em entendimento da vida espiritual, buscar harmonizar a si próprio para viver melhor no dia seguinte, ela perdeu a grande oportunidade, porque bastou ela sair à porta e ela acabou com todo o benefício que foi ofertado a ela. Ela tinha agora a tarefa de manter aquela condição e buscar melhorar-se a si próprio para que ela não venha a necessitar do auxílio do mundo espiritual, pois nós temos o recurso em nós mesmos. Mas, se a gente desconhece, se a gente não compreende, experimentaremos grandes dificuldades. Indo mais à frente, no livro a gente diz que o pensamento, portanto, produz uma espécie de efeito físico que reage sobre o comportamento moral. Então, o que eu penso no meu dia a dia? Qual é a minha forma de agir no meu dia a dia? Eles dizem que fato este que só o Espiritismo podia tornar compreensível, mostrando para nós que, através dos ensinamentos dos Espíritos, que tem a permissão de vir ao mundo físico, não dizer o que nós precisamos fazer, mas relatar para nós como eles viveram no mundo físico e qual a consequência que eles recolheram no mundo espiritual, para que, com base nessas informações, possamos nós olhar para dentro de nós e verificar se o caminho que eu estou seguindo é equivalente a este relato que eu estou vendo. Se o resultado é bom no mundo espiritual e eu estou seguindo este caminho, a probabilidade de eu também me dar bem no mundo espiritual é grande. Mas se o Espírito está dizendo que viveu no mundo físico, fazendo, desfazendo, e sentindo, e que no mundo espiritual ele sofre, e eu estou no mesmo ritual dele,
eu tenho a consciência, antes de desencarnar, que a minha escolha não está sendo boa. E que eu tenho, antes do término da minha vida, a oportunidade de renovar o meu caminho, pela minha inteligência, pela minha disposição em fazer essa mudança. Então, eles dizem que o homem sente instintivamente, visto que procura as reuniões homogêneas e simpáticas, onde sabe que pode unir novas forças morais. E aí a gente observa o seguinte: o dia que tem jogo no campo, a torcida daqueles times se reúne. E eles vão ali buscar energia para aquele ambiente em que eles se dispõem aí. O detalhe é que nós verificamos que quando estamos fora dos acontecimentos, é que muitas vezes ao ir e ao voltar do campo, acontecem situações drásticas, violentas. Então eles observam para onde vai, porque ali você vai unir energias às quais você está vinculando. Podendo-se dizer que em tais reuniões ele recupera as perdas fluídicas, quando é este o caso, que sofre todos os dias pela irradiação do pensamento, como recupera por meio dos alimentos a perda do corpo material. Então, conforme o ambiente aonde estamos, vamos absorver fluido vital que beneficia o nosso corpo, ou vamos absorver fluido vital que adoece o nosso corpo. E esse fluido vital é a soma daqueles que estão reunidos com o mesmo sentimento, com a mesma intenção, somado a espíritos que estão no meio ali e conforme o interesse. Como a gente viu, tem uma outra imagem só que eu vou passar agora, para a gente finalizar. Observe. Numa igreja, os espíritos que vêm aqui, se são encarnados, buscam elevar o pensamento e o sentimento em direção a Deus. Se são espíritos desencarnados e ainda inferiores, mas adentram a casa espírita, buscam elevar os seus pensamentos em direção a Deus, junto com os seus anjos da guarda, que os auxilia a se melhorar. Pois, quando estavam encarnados, não souberam aproveitar o benefício que aqui tem. E os outros espíritos que estão aqui, superiores a nós, vêm ao nosso encontro para nos fortalecer. Agora, se vamos num ambiente que não é propício, que não nos eleva ao estado moral, que nos deprime e nos coloca em estado de infelicidade, a companhia que teríamos dado dos espíritos desencarnados, a maioria terá o mesmo sentimento e sugará as nossas energias. E isso criará grandes doenças no nosso corpo. Por sermos muitas vezes jovens, damos conta de suportar isso até um certo tempo. Mas a idade avança, as doenças surgem e o sofrimento se torna maior. E aí, para nós finalizar, nós temos essa mensagem do Emmanuel, que nos diz o seguinte: a educação não confere discernimento, porque todo indivíduo que busca instruir sabe fazer as coisas que são certas e são boas para ele. E fazendo as coisas boas para ele, ele acaba fazendo para os outros. Então, se a gente olhar aí no dicionário, educação é ação ou efeito de educar, de aperfeiçoar a capacidade intelectual de alguém. Qual o esforço que eu faço para me instruir, para que eu possa saber o que é certo e o que é errado? Confere, concede, dá. E discernimento que só vem depois da educação.
Ação, aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso. Capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então, somente o indivíduo que se instrui é que consegue enxergar o que é certo e o que é errado. E aí Emmanuel vem com outra frase e diz que o discernimento, quando se adquire ele, que é depois da educação, é a luz que nos ensina a fazer bem tudo bem que precisamos fazer. Espero que essas informações possam nos auxiliar no nosso dia a dia. Obrigado a todos. Tenhamos uma boa noite. Agradecemos ao Wagner o estudo que ele trouxe para nós, né? E que possamos gravar bem fundo em nossa alma esses ensinamentos, para que a gente possa cuidar melhor de nosso corpo físico, né? Preservando o fluido, sem agredir, sem prejudicar o tempo que temos programado para ficar aqui. Vamos dar alguns avisos. Aqueles que desejarem a orientação para continuar, é só procurar a recepção, que irão passar as diretrizes para quem quiser. O atendimento fraterno, que é realizado às segundas e quartas-feiras, é necessário que deixe o nome na recepção a partir das 19 até às 19h30 e aguardar no salão, que aí a pessoa será chamada. Orientação espiritual é realizada nas quartas-feiras. Aí precisa deixar o nome na recepção também no horário de 19 às 19h30 e aguardar até o final da reunião para que possam receber. O atendimento ao gestante, abraço de luz, está sendo feito no segundo e quarto sábado do mês, a partir das 14 horas. Então, aquelas que estejam em gestação ou que tenham alguém, pode estar encaminhando, né, na segunda e quarta, no segundo e quarto sábado de cada mês, a partir das 14 horas, para o atendimento. Logo após a prece final, aqueles que quiserem receber o passe, é só aguardar. E aqueles que não forem receber o passe, podem caminhar aos seus lados. Vamos fechar nossos olhos, né? Elevar nossos pensamentos, agradecer pelos trabalhos da noite, pelos ensinamentos que foram ministrados e pedir a Deus e a Jesus que nos apoie, nos ajude a conservar nosso fluido, a conservar nossa vitalidade, para que a gente possa cumprir o nosso tempo aqui na Terra com segurança e buscando fazer sempre o bem, caminhando sempre para o lado bom, afastando de nós aqueles espíritos que possam nos estar sugando aqueles fluidos que não são importantes para a nossa vida. Pedimos a Jesus que nos ampare e nos oriente em toda a nossa caminhada, hoje, agora e sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos.